Olha, deputado, realmente o orçamento é a peça mais importante legal da sociedade brasileira. Infelizmente, o Brasil não está amadurecido ainda para saber dessa realidade, né? Muito bem. E o senhor está falando que as emendas impositivas, na verdade, as emendas parlamentares são um resgate que o Legislativo fez, porque o orçamento não é impositivo. Então, se não é impositivo, o governo poderia manejar e os parlamentares ficavam sem a verba. Exato. O governo não empenhava, o governo não executava. Ou porque você não votava com o governo. Isso, tudo bem. Isso tem um lado. Mas, de outro lado, deputado, nós não vivemos, aí é um contraponto que eu preciso fazer ao senhor, nós não vivemos um parlamentarismo. Nós vivemos a nossa Constituição um presidencialismo. Nós temos matérias de competência exclusiva do presidente da República, principalmente geração de despesas, etc. Então, se nós formos para os Estados Unidos, que é um país presidencialista e não parlamentarista, porque a discussão do orçamento nos países parlamentaristas é uma coisa, nos presidencialistas é outra coisa. Lá nos Estados Unidos nós temos o orçamento impositivo e nós temos as verbas discricionárias do executivo. Então não é só impositivo, o orçamento ele é uma peça que vai ser executada ao longo do ano, muitas vezes não se realiza aquilo que se projeta, é preciso ter algumas verbas discricionárias. Muito bem. Nos Estados Unidos, essas emendas parlamentares representam 1% das verbas discricionárias. No Brasil, nós chegamos ao ponto de ter 50 bilhões de emendas parlamentares. Isso representa 1/3 do orçamento da educação do Brasil, que é de 160 bilhões, né? E representa 25% de todos os investimentos do governo federal. Será que não há um exagero no uso dessas emendas parlamentares? Vamos lá. Será que a diferença do veneno e do remédio não é a dose, deputado? Vamos lá, o percentual que está colocado de emenda impositiva é 1% da receita corrente líquida. Não pode dizer que isso é um fator de impeditivo. Segundo lugar, fazendo um contraponto de volta a você. Nos Estados Unidos, você cansa de assistir o shoot-down que é dado pelo Congresso, que não paga nem o salário dos funcionários. Nem o salário dos funcionários é pago quando o Congresso não vota a prorrogação orçamentária. Várias vezes você já conseguiu ver a administração pública parar. Aqui no Brasil nunca teve um problema desse. O Congresso não aprovou. A verba discricionária... Até março. Mas ele pode realizar o 1/10 a cada mês pela média do ano anterior. Ou seja, a melhor coisa que tem para o Poder Executivo é não votar o orçamento. Porque ele vota 1/12 e não tem que empenhar emenda nenhuma. Ele tem discricionário 1/12 do ano passado de média, não precisa dar empenho para ninguém. Mas vai chegando fevereiro, março... Mas que ficar até dezembro é a melhor coisa que tem para o governo. Porque os investimentos que já estão na LDO, estão no plano plurianual, ele executa dentro de 1/12. Para o governo, se não votar orçamento, todo governo quer isso. Mas tanto que o Congresso só votou 5% do total 1% da receita, 1% da receita corrente líquida. Você acha que isso é... Eu quero saber o seguinte, o que é feito as outras 99%? Despesa de pessoal, saúde, educação, já consome quase o orçamento inteiro. Sobra 10% de investimento. Mas 10%... O que sobra de investimento... É porque o que você considera de investimento é verba discricionária para ser colocada em programas. Só que o que está colocado de emenda, a grande parte das emendas são feitas 50% de saúde. E 50% de saúde em verba de custeio. O que significa o seguinte, na prática não afeta investimento. Então, quando você fala 1% da receita corrente líquida, você está falando que 0,5% vai para o custeio da saúde. Então, as coisas têm que ser colocadas como elas são. De orçamento eu até conheço um pouquinho. Eu diria para você o seguinte, o governo tem um poder de remanejar o seu orçamento livre, sem autorização do Congresso, num percentual de 30 vezes o que está colocando de emenda. Então, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Esse orçamento está absolutamente fora de controle. Ele tem que ser impositivo como um todo. Aí você não precisa ter emenda nenhuma, dá zero. Põe um orçamento impositivo, você não precisa de emenda. Vai lá, Deise. O Mano estava falando aqui sobre os cientistas políticos. A gente tem uma análise de que a Câmara dos Deputados ela começou a ganhar uma relevância maior ou um acúmulo de poder a partir do seu mandato. E até então a gente tinha o governo Lula 1 e Lula 2 que conseguiram ali articular uma coalizão no Congresso Nacional. Hoje não se consegue mais. Qual é a mudança que o senhor vê? O que tem em Lula 3 que ele não consegue formar uma base no Congresso para aprovar nada? Eu vou te dizer, eu abordei isso bem no meu livro. Eu não estou querendo fazer propaganda não, mas só porque é para dizer que eu já esse processo eu já analisei ele bem, que acaba respondendo a sua pergunta. Se você pegar Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Lula 3,
O volume de deputados que participavam da base deles no Congresso de Verdade nunca passou de um número que não chegava a 140 deputados, não chegava a 30% da casa. Você pode pegar todas as votações relevantes, no fundo, que eles perderam e tinham esses votos. Que foi o número de votos que o meu adversário teve na campanha de presidente da Câmara, a mesma coisa. Então, o número é mais... A base deles nunca foi maior que essa. O que acontece é que eles cooptavam para certas votações uma base mais ampliada, que hoje ela é mais difícil, porque justamente a polarização mais acentuada, em que você coloca essa discussão, que o plenário hoje da Câmara, do Senado, virou um debate ideológico, mais do que foi antes. Então, essa polarização impede muito que em determinados temas tenha adesão. Você vai para a pauta de costume, você vai para pautas conservadoras, que efetivamente o governo vai ser derrotado em todas. Mas nas pautas econômicas ele pode, na medida como ele copta aqui e ali, alguns recebem cargos, outros recebem mais emenda que não querem que dê, mas eles continuam dando por fora emenda para quem vota neles. A verdade só aumentou a conta. Então, isso é um fato. E quando você fala que houve essa mudança através da minha eleição, de fato você tem razão num ponto, porque quando você analisa justamente isso, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, fizeram os presidentes da Câmara, foi feito em consenso. A mim eles resolveram me enfrentar e perderam. E eu sabia que derrotava eles. O que aconteceu, inclusive na véspera, eles queriam um acordo comigo para que eu aceitasse fazer um acordo e que eu aceitasse que eles me sucedessem em seguida. Eu disse, não, a gente pode fazer acordo na composição da mesa sem problema nenhum. Agora, o próximo mandato é que a casa decidir. Eu não vou aqui dizer que vou apoiar A ou B ou C. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, a casa não queria o PT no comando, porque, na verdade, o que tinha ali foi palco da minha campanha. A presidência da Câmara era um puxadinho do Palácio. Você tinha um empregado do Palácio com o presidente da Câmara. Aí é muito fácil. Eles, pela primeira vez, eles enfrentaram alguém que não ia fazer daquilo um puxadinho. Então, consequentemente, a sensação de poder ficou muito maior para o cargo. E justamente a minha campanha foi a campanha dessa. A Câmara não vai ser um puxadinho do Palácio. Câmara independente. A minha campanha foi Câmara independente, sem independência da Câmara. E essa independência, ela não volta mais. Qualquer presidente da Câmara tem que ser independente, senão ele não permanece lá. Primeiro, não se elege. E segundo, que ele não permanece lá. Ele pode até ter o consenso, como teve o Hugo Mota agora, mas ele tem que ser independente. Se ele não tiver na hora para dar um freio de um lado e um freio do outro, ele não vai conseguir exercer, não vai conseguir comandar.